Então, minha saudação a todos. Hoje aqui nossa live da quarta-feira, vamos fazer um regalo então do Café com Cristo de hoje, né? Café com Cristo é um programa da Rádio TV Menorá que tem toda quarta-feira no canal do YouTube da Rádio TV Menorá, né? Café com Cristo. Todo a quarta às 8h30 da manhã começa a mensagem. E hoje falou sobre provações, né? A perseverança nas provações. Então, vamos começar fazendo uma leitura aqui de duas passagens que falam bastante sobre esse tema, né? Vamos ver aqui, então, Tiago 1:2. Vamos ver primeiro aqui, que diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, ao passardes por várias provações. Vamos ver também Tiago 1, mesmo 1, só vamos lá agora para o 12. As palavras que deram base, então, para a mensagem, né? E aqui fala assim também: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Amém? Então, convidar a nossa irmã Núbia a fazer a oração inicial, depois vamos estar ouvindo 2 cânticos. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento entramos na Tua santa e maravilhosa presença, Pai. Queremos Te agradecer por mais oportunidade de estarmos aqui todos unidos, numa só fé, numa só comunhão. Pedir ao Senhor que nessa noite, Pai, o Senhor esteja nos perdoando nossos pecados e que o Senhor venha estar, Pai, abençoando essa live, abençoando as pessoas que a gente convidou. O Senhor venha estar tocando no coração delas, Pai, que elas também possam estar recebendo a palavra do Senhor e que elas também venham ser edificadas em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos nessa noite, fica conosco, fala conosco através dos louvores, da palavra, do compartilhar dos irmãos, e que o Senhor venha estar nos fortalecendo cada dia mais, Pai, porque as provas têm aumentado e nós precisamos estar nos alimentando da Tua palavra para que a gente venha ter força e a capacidade e a fé para poder vencer todas elas em nome de Jesus. Amém. Um vaso quebrado libera o bom aroma de uma alma crucificada e conformada ao Cristo maravilhoso, sem desejos, sem vontades, sem planos, assim todos poderão ver a virtuosa conduta do meu Senhor Cristo Jesus. Oh, quão suave e maravilhoso é ter a nova vida amadurecida. Oh, quão suave e maravilhoso é ter a nova vida amadurecida. Sem desejos, sem vontades, sem planos, assim todos poderão ver a virtuosa conduta do meu Senhor Cristo Jesus. Oh, quão suave e maravilhoso é ter a nova vida amadurecida. Oh, quão suave e maravilhoso é ter a nova
amadurecida. Senhor Jesus, que o Senhor possa colocar em ordem as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, eu confesso, eu quero viver tua vontade. Mas fica provado que eu não posso me guiar. Que o teu Espírito Santo me fale. Qual é o caminho que devo seguir? Mesmo conhecendo a tua palavra, eu fico perdido em meio às ilusões. Eu clamo, me ajuda a ser praticante. Não somente ouvinte como um fariseu. A terra estava sem forma e vazia. Havia só trevas na face do abismo. E o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Põe ordem, Senhor, em minha vida. Põe ordem, Senhor, sobre os meus pensamentos. Tudo que eu preciso já está comigo. Eu clamo, Senhor, me organiza por dentro, implanta o teu governo em mim. O reino de Deus em meu viver. Põe ordem, Senhor, em minha vida. Põe ordem, Senhor, sobre os meus pensamentos. Tudo que eu preciso já está comigo. Eu clamo, Senhor, me organiza por dentro, implanta o teu governo em mim. O reino de Deus em meu viver. Amém. Vamos abrir em Tiago, capítulo 1. Convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias. Vamos examinar aqui algo que o Senhor nos ajude aqui, né? No capítulo 1, vamos ver primeiro o verso 2, depois o verso 12. Meus irmãos,
tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Vamos agora para o 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém. É difícil a gente se alegrar, como diz o verso 2 de Tiago, capítulo 1, a gente se alegrar quando a gente está passando por várias provações. Arranjos divinos que nunca vão faltar na vida daqueles que ouvem o Evangelho do Reino. Nunca vão faltar. Quero dizer para os irmãos, está escrito que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, nem as provações vai faltar. As provações são muito edificantes para nós, para que a gente entregue o governo da nossa alma para Jesus, o Cristo, para Ele reinar, para Ele se expressar, fazendo coisas, falando coisas, estabelecendo coisas através da nossa vida. Se você não permitir que você passe por essas provações, você também não vai crescer em vida e Cristo não vai reinar no teu coração nesta era. Mas o Senhor, através do Espírito, diz aqui que eu tenho que me alegrar com isso. Isso é difícil. Eu nunca vi um crente alegre por causa das provações. Eu sou bem franco em dizer isso e também não sou nada melhor que ninguém aí, também não fico muito alegre nas provações, não. E às vezes fico abatido, às vezes fico triste, mas naqueles momentos iniciais, experienciais, a gente fica assim. Mas depois, refletindo sobre o que Deus está falando e sobre o que aquilo vai produzir, a gente começa aquela repelência, aquela resistência com a prova começa a desvanecer. Aquela coisa horrível que a gente sente começa a desvanecer. E a gente agora está convicto de que aquela prova vai levantar o nível espiritual da nossa vida. Nós vamos agradar o Senhor se receber aquela prova com alegria. A alegria não é estar sempre sorrindo, irmão. A alegria não é estar dando saltos de alegria, dando murros no ar, como muito. Isso não pode não ser alegria, isso pode ser loucura também. Debilidade mental, né? A alegria que o Senhor fala é a pessoa ficar estável no seu temperamento, no seu caráter, confiante, com paz, de que aquilo vai gerar um bom resultado para nós. E esse resultado nos torna cada vez mais vasos do Senhor. Então aí eu já começo a ficar contente, começo a ficar confortado por dentro, começa a me vir uma paz. E essa paz me produz assim a estabilidade do meu humor. Eu passo a ter conformação com aquela prova. Agora eu já estou me conformando ao arranjo que Deus mandou. Porque eu sei que eu vou ter lucros com aquilo. Vou agradar o meu Pai, vou agradecer a Ele, porque Ele se preocupa com o meu levantar.
Ele se preocupa com o meu crescimento de vida e quer me dar a bênção, que é a glorificação. Então, todos nós que somos missionários, somos presbíteros, somos membros da igreja, a cada época da nossa vida, as provas chegam na nossa vida, no nosso coração. Às vezes coisas que eu nunca passei antes, começam a passar num determinado momento. Quando a gente prega que alegrai-vos nas tribulações, que as tribulações geram perseverança, que geram fé, que geram crescimento de vida, todo mundo concorda, todo mundo se fascina com essas revelações. Mas quando você enfrenta na realidade a situação da prova, você se amargura, você rejeita a prova, você quer fugir da prova, e você às vezes até quer abandonar a missão que Deus te deu na igreja, quer até fugir da congregação, porque agora a prova que veio para você não é a que você jamais sonhara ou imaginar, que Deus ia te provar naquela área. Mas vem cá, meu irmão. Você acha bonito quando se prega, gosta de ouvir as coisas, mas quando o Senhor vai fazer o teste com você, você quer fugir da raia, não quer passar pela prova. Mas por quê? Agora, porque não é a área que você gostaria que Deus te provasse, mas é na área que mais vai mexer com você. É naquela área que vai mexer, que nunca foi mexido, porque Deus precisa te libertar, Deus precisa te dar glorificação, meu irmão. Mas nunca pensei que fosse assim. Eles dizem para mim, todos nós pensamos, no início eu também pensava assim. Às vezes Deus traz arranjos para nos dar privações na área financeira, material. Às vezes na área de alimento, a ração diária fica pobre, mas suficiente para manutenção. Às vezes temos privações grandiosas na área financeira. Já passei por isso. Às vezes não vem na área financeira, vem na área afetiva. E a área afetiva é um campo enorme para Deus trabalhar. Às vezes Deus levanta pessoas que são do meu convívio, às vezes até da família, às vezes até da irmandade, seja lá onde for, do trabalho. Às vezes Deus levanta um arranjo para que eu seja rejeitado e desprezado. Como dói isso, né? Pergunta para uma pessoa que sofreu um desprezo, que foi desdenhada, que foi relegada a um plano insignificante. Pergunta para elas, nessas provas, o que elas sentiram. Não foram alegria, não. Mas era uma prova. Mas ela não sentiu alegria. Talvez a prova que aconteceu, de rejeição, de desprezo para com a sua pessoa, até hoje causa amargura. A ferida está doendo, a ferida está exposta, está infeccionada, não foi curada. O que Deus tem que fazer? Ele vai ter que repetir a prova. Se não venceu, não foi aprovado. E por favor, irmão, entenda, você não pode escolher a área que Deus quer te tratar e nem arranjo. Isso está a cargo da autoridade da administração de Cristo. Você não escolhe as coisas. O apóstolo Pedro
saturado do Espírito, passou a mensagem de Deus para nós. Ele disse: por que tu estás perplexo com este fogo ardente? Por que tu estás surpreso? Ele pergunta: por acaso, já não te expliquei que eu vou fazer isso? Por acaso, tu chegou aqui achando que não ia passar por libertação? Ah, mas nesta área é duro, isso aí essa área eu nunca pensei. Mas é nesta área que o Deus vai trabalhar, porque tu nunca pensou. É a área que tu... Olha como está dando efeito. Você está sofrendo. Viu como é eficaz? Deus sabe o ponto que precisa mexer na nossa vida para melhorar nossa qualidade espiritual. Ele sabe. Veja Judas, um dos 12 íntimos de Cristo. O Mestre, o Salvador, o Senhor, poderia ficar amargurado com ele. Tinha todas as razões naturais para ficar sofrendo uma rejeição por parte de Judas, uma traição tremenda daquelas. Mas o arranjo divino foi preciso na vida de Jesus. Ele precisava passar por aquilo. Não tinha como evitar. Nem a cruz tinha como evitar. Mas, no entanto, Jesus não xingou Judas, não destratou Judas, não se amargurou com Judas, porque ele foi vendido por 30 moedas de prata, gente. Isso é muito sério. Às vezes um casal tem ciúmes um do outro. E aí Deus vê aquilo, aquela deformidade na alma deles. Deus vai trabalhar nesta área, mas com certeza. Você não vai querer ficar com ciúmes a vida inteira. Deus tem que te libertar, porque ciúmes é um demônio que está dominando a tua mente. Tem que sair de lá. Só sai de lá com provações, com experiências, arranjos divinos. Porque Deus não pode deixar você entrar nas bodas com ciúmes. Aí você vai dizer assim: Deus, Jesus, por que tu não tratou da minha vida a tempo? Agora eu perdi as bodas. Não, você não vai poder dizer isso, não. Você não vai poder acusar o Senhor. Somos inexcusáveis os que ouvem o Evangelho do Reino. Ah, mas o Judas morreu. Mas eu vou te dizer algo para você. Judas se enforcou, se matou. Por causa de Deus? Não. Por causa de Cristo? Claro que não. Por causa daquilo que é mais fatal, daquilo que é mais cruel dentro de nós, daquilo que é mais sério dentro de nós, e que para fazer justiça não tem a menor dificuldade. A nossa consciência. A consciência de Judas foi severo com ele. A tua pena é o enforcamento. Você pensa que foi Deus? Vocês não sabem identificar as coisas, irmãos. Quando eu digo que o espírito humano
a recriação, a vida incriada tem uma consciência, vocês não dão bola. Vocês não pensam nisso. Vocês não estão avaliando isso. Pois bem, a consciência pode fazer justiça a qualquer momento na nossa vida. Glória a Deus que na vida de Pedro, a consciência dele não foi tão severa, mas a de Judas foi. Mas Jesus teve reações espirituais, santas e justas com Judas. Oportunizou ele ao arrependimento. Deu tempo, falou com ele, mas não adiantou. Ele não se amargurou com Judas. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança e com alegria, né, as provações. Porque ele tem ciência de que aquilo está produzindo uma eternidade antecipada por 1000 anos. Você tem que ficar feliz com isso, irmão. Jesus poderia dizer assim, não vou para a cruz, olha só, Deus me orientou para pegar esses 12 aí, um me traiu, o outro me negou, eu não quero mais saber dessa igreja, vou destruir essa obra agora, ninguém vai ser mais salvo no planeta, acabou. Poderia dizer isso, porque podia se amargurar. Esses incrédulos, esses traidores, esses que negam, os que incomodam, os que só exploram, que vão embora. Eu não quero mais saber dessa obra, ó Deus. Estou fora da cruz, eles não merecem nada. Coisa que nós fizemos com Deus, todos os dias. Ah, acorda, meu irmão, acorda, acorda. Sai do sono da alma, por favor, está na hora de maturidade. Está na hora de mostrar que tu deixou de ser criança. Está na hora. É? A moeda é assim. Deus sempre trabalha na nossa vida. Às vezes eu vejo Deus tratar uma vida e eu fico criticando. Ah, tá aí bem feito, tá passando por essa prova porque é bem feito, porque tu era assim, porque tu era assado, porque não sei o quê, papapá. Aí quando Deus vai trabalhar a vida dele, aí ele não faz esses comentários, que coisa engraçada. Está exposto ao egocentrismo. Para os outros, pode quebrar todo, despedaçar, mas para mim não, aí eu não aceito. Vai amadurecer, irmão. Quando os outros estão sendo julgados por Deus, eles precisam que a gente ore para que eles suportem, para que eles entendam, para que eles se alegrem com aquelas provas. Amém? E se der oportunidade de lavar os pés dele, lave. Diga que ele tem que passar por aquilo. Amém. Então ficamos por aqui hoje, né? Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Então, saudar aqui a irmã Joelma, que entrou no intervalo aqui, o Zé Marcondes também entrou depois. Já estava com a gente a Núbia e o irmão Sullivan, né? Então, hoje nós estamos falando sobre provações e a importância de perseverar nas provações, né? Durante o intervalo, eu até anotei aqui 3 áreas que geralmente é pesado, né, para passar as provas. Então, a primeira área, afetiva, aí envolve relacionamento, ou entre os cônjuges, ou com os filhos, ou também com os colegas, né, de trabalho. Tudo isso é a parte afetiva. Deus trabalha nisso aí, né? E aí envolve sempre o quê? Perdão, né? Outra área, que essa aqui, principalmente os homens, né, sofrem muito quando Deus trabalha nessa área, que é a área financeira, né? A área financeira. A gente sabe que tem um Deus mamon, já foi falado em outras mensagens aí, né? E Deus é o único Deus, então
eu já vi casos de pessoas acabar se suicidando, né, por causa do problema financeiro. Então, a gente vê como isso aí é algo pesado também, né? E como é importante a gente saber colocar as coisas no lugar, né, para não deixar que aqueles problemas nos abalem tanto, né? E outra área também que é muito sensível, né? E essa área aí realmente quando vem alguma provação nessa área é pesado, né? Geralmente quando Deus toca nessa área porque a pessoa é muito dura. Qual é que é a área? A área da saúde, né? A área da saúde. Ou seja, Deus toca na carne, né? Amém? Mas tudo isso aí é Deus trabalhando, né? Para quê? Para que nós possamos, então, Deus vai organizando a nossa alma, né? Vai colocando no lugar, colocando em ordem ali, o hino do início cantou ali, né? Coloca em ordem completa ali, né? Então, tudo Deus está fazendo para organizar a nossa casa, o nosso coração. Mas o que a Bíblia fala, então, sobre isso? Vamos ver agora na palavra aqui, os conselhos do Senhor sobre a aprovação, as provações. Vamos ver, então, Tiago 1, vamos ver o do 2 ao 4 agora. Tinha lido só o 2 ali, né? Que foi visto, foi falado também no vídeo. Tiago 1, do 2 ao 4. Então, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, né? Então, o que o Espírito de Deus falava ali, né? Que a provação deve ser motivo de alegria, não de tristeza. Isso se eu tiver a consciência, se Deus está trabalhando em mim, é porque Deus quer me aperfeiçoar. Sempre as áreas que ele trabalha são aquelas áreas que eu tenho problema, né? Geralmente tem ídolos, tem problemas ali de idolatria, aí Deus trabalha naquela área. Então eu tenho que, se eu tiver uma realidade espiritual, eu sei, não, Deus está trabalhando em mim. O importante é eu ver, né, que área ele está trabalhando em mim, qual é o meu problema. Amém? Aí eu vou ter alegria, se eu tiver uma realidade espiritual disso, né? Agora, o que mostra aqui na Bíblia também? O versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, né? Então, é algo que Deus quer trabalhar em nós. O comum é o quê? Eu, enquanto homem natural, eu vou sempre agir pela razão, né? Deus quer que eu haja como? Pela fé, né? A aprovação da vossa fé. O que fala ali? Uma vez confirmada, produz perseverança, né? Perseverança em que sentido? Em Deus, em continuar em Deus, né? Então, a gente vê que sempre a aprovação envolve Deus trabalhando em mim, para me trazer para a realidade espiritual. Nós, enquanto homens naturais, somos muito racionais, independentes de Deus. Então, a aprovação vem justamente para que eu possa voltar para Deus. Que eu não haja mais por razão, que eu comece também a agir por fé. Eu saiba que existe um Deus, que eu não estou só, e que o mais importante não é dinheiro, né? Não é as coisas naturais, existe um Deus, né? E o versículo 4, então. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, aqui explica direitinho, né? Então, o objetivo é o quê? Que eu seja, né? Perseverança tem que ter ação completa para que eu seja perfeito e íntegro. Deus quer dar para mim, então, integridade, né? Essa perfeição quer dizer, eu tenho que me voltar para o Espírito. Eu não posso agir mais por razão. Tem outra passagem que explica bem essa passagem. Vamos ver aqui, é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Mostra aqui o porquê que existem as provações, né? Ó, nisto exultais, envolve alegria também, né? Exultais, embora no presente, por breve tempo, né? Se necessário, olha o que está falando aqui, né? Sejais contristados por várias provações, né? O que Deus usou Pedro para falar aqui? Nisso exultais, embora no presente, né? Nessa dimensão que nós estamos vivendo, por algum tempo, às vezes pode ser breve, né? E se necessário. Quer dizer, então, que as provações vêm por necessidades,
aquilo que eu disse, nós temos deficiências em nós, que Deus quer corrigir. Então, se necessário, sejais contristados por várias provações, né? Então, depende da minha necessidade. Então, se eu estou sendo trabalhado numa área, eu falei na área afetiva, financeira, na saúde, né? Por que Deus está trabalhando nessa área em mim? Tem algo que Ele quer fazer com que, né? Ele quer corrigir em mim, né? Eu tenho alguma deficiência. E o objetivo dele, vamos ver agora outra passagem, voltando lá para Tiago, agora, Tiago 1,12. Objetivo de Deus, então. Aí, de novo, ele fala, né? Bem-aventurado. Né? Sempre é coisa assim que está exaltando, né? Dizer, olha, está passando por provas. Não, não, bem-aventurado. Né? O homem que suporta com perseverança. Então, Deus se alegra se eu suportar, né? Com perseverança. Amém? Eu, de repente, eu estou buscando Deus, começou a acontecer tudo errado comigo, só acontecem problemas, né? Deus quer o quê? Que tu suporte e que tu persevere. Não desanime, né? Continua perseverando. Deus está trabalhando o teu coração, né? Então, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque, daí ele explica aqui, depois de ter sido aprovado, então quer dizer o quê? O objetivo de Deus é o quê? Que eu seja aprovado, né? Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, né? Olha, aqui tem coisas importantes que foi falado aqui, né? A gente passando assim, sem prestar atenção, ele fala primeiro em ser aprovado, né? Hoje, nós estamos, né, numa dispensação da graça, era da graça, era do Espírito, né? Ou era da igreja. Mas em breve vai ter uma outra era, né? Que a gente chama também de reino milenar com Jesus. O milênio é chamado também de bodas do Cordeiro, Cordeiro que é Jesus Cristo, né? Então, as bodas do Cordeiro, quem é que vai reinar com Jesus? Os vencedores. Amém? Então, quem são os vencedores, né? Às vezes, para eu ser vencedor, eu tenho que passar por provas. Para eu chegar a ser aprovado. Não é o que fala ali? Depois de ter sido aprovado. Então, a aprovação vem para eu ser aprovado por Deus. Tem um chamado para mim, né? Que é o milênio da paz. Então, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então, coroa da vida é exatamente isso que eu estava falando, né? Coroa, autoridade, né? Amém? Coroa da vida. Então, eu vou reinar com Jesus Cristo. A gente sabe que vai ter um reino que vai ser um reino perfeito, um reino de justiça, não é o que está aí hoje, né? Corrupção, toda a maldade que a gente vê no mundo, né? Jesus tem um momento que ele vai reinar. E nós somos chamados para estar junto com ele, né? Então, as provas têm esse objetivo, né? Receberá a coroa da vida, que é a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Então, tudo tem que envolver o meu amor por Deus, o meu amor por Cristo, né? E o objetivo, então? Então, a gente sabe que Deus trabalha em nós hoje para que nós sejamos vencedores, para que eu receba a coroa da vida, né? Agora, para isso, eu tenho que fazer também algo que Tiago também fala aqui. Vamos lá agora, Tiago 1, vamos ver o 21 e o 22. O que ele fala aqui, ó? Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. É o que Deus está fazendo, né, na hora da aprovação. Quer nos livrar das impurezas, dos acúmulos de maldades, as deficiências que nós temos, né? A gente consegue só ver os defeitos dos outros, né, irmãos? Os nossos a gente não consegue ver. E Deus quer justamente que nós passemos por quebrantamento, por situações difíceis, para poder enxergar os defeitos que tem em nós, né? Então, despojando-vos de toda a impureza, ele quer me purificar. E acúmulo de maldade, sair a natureza velha, natureza caída, egoísta,
uma natureza idólatra. Né? A minha natureza, pela queda, o que aconteceu? O ego, né, começou a mandar e comandar como se fosse Deus. Então, para isso vem as provas. Quem tem que cair no estudo é quem? É o ego. Né? Tudo vem para a queda do ego. Hein? Então, despojando de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Né? Então, sempre que vem uma prova, Deus quer que eu haja conforme a palavra, conforme está escrito. Né? Então, se veio uma prova, eu fui provado, se eu agir conforme a palavra, né, então eu acolhi com mansidão, que a palavra está sendo implantada no meu coração. E essa palavra é poderosa para salvar a minha alma. Né? Então, envolve salvação da alma. A alma tem que sair do domínio da carne e ir para o domínio do espírito. O velho homem tem que sair do comando da minha alma. Né? Nós estamos em processo de libertação do domínio do velho homem, para poder desfrutar, então, né, do domínio do novo homem. O novo homem tem que ser aquele que vai dirigir o meu coração, que vai dirigir minhas emoções, minhas vontades, tudo vai ser conformado a ele. Né? Eu vou ser vencedor, ou seja, né, eu vou vencer a ira, eu vou vencer o sentimento de vingança, né? Eu vou vencer a ambição, a idolatria, eu vou me tornando vencedor. Né? E o 22 agora, então. Então, o que ele diz aqui? Para tudo isso eu preciso fazer o quê? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, né? E não somente um ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Então, o objetivo de Deus é o quê? Né? Que eu possa, então, me tornar um praticante da palavra. A hora que eu sou um praticante da palavra, eu me torno um filho de Deus. Amém? Vamos ver aqui também mais uma passagem para nós finalizar, Filipenses 2 agora, 2:12. Vamos ver do 12 ao 16, mostra todo esse processo aí, né, de restauração, que as provas vêm para o Senhor quer restaurar a minha alma à vontade de Deus, e retirar ela do domínio das trevas. Então, ó, o que fala ali? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Né? Então, a nossa salvação está sendo desenvolvida. Deus está, no meio das provas, Ele está me libertando do domínio das trevas, né? E me colocando no domínio da luz. Então, desenvolver a salvação com temor e tremor. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. A obra toda é feita por Deus. Se eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu criei, eu fui batizado, hoje Deus é que manda em mim. Né? A palavra diz que nem um fio de cabelo da cabeça cai sem autorização dele. Né? Vamos ver agora o 14, isso foi falado bastante no Café com Cristo ali, né? Por meio da murmuração, Deus não se agrada da murmuração, né? Então, fazei tudo sem murmurações, né? Sem murmurações, amém? Nem contendas, nem começar a brigar. Se a pessoa está passando por provas, começa a brigar com todo mundo, murmurar, né? Isso aí não é aquilo que o Senhor deseja que a gente faça, amém? Então, vamos ver agora o 15. E qual o objetivo? Isso que eu tinha falado ali para vocês. Então, o objetivo de Deus é o quê? Para que vos torneis irrepreensíveis. Isso aqui é Deus que faz essa obra em nós, né? É o processo da glorificação. Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. Olha aqui, né? É essa obra que Deus faz em nós. Inculpáveis. No meio de uma geração pervertida e corrupta, o que Deus quer de nós? No meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Né? O que Jesus falava? Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Esse é o desejo do Senhor com a gente. O 16 agora, preservando a palavra da vida.
para que no dia de Cristo, fala o dia com letra maiúscula, né? O tempo final. Amém? Tribunal de Cristo. No dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo falando com os irmãos lá de Filipenses, igreja dos Filipenses, né? Então, ele queria o quê? Preserve a palavra da vida, para que no dia de Cristo, né? No dia do juízo, no dia do tribunal de Cristo, ele queria que eu possa me gloriar, né? A obra que eu fiz aí, não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém? Amém, meus irmãos? Então, vimos aqui várias passagens mostrando aqui por que nós temos que nos alegrar, né, nas provações. Embora na hora ninguém se alegra, mas tudo tem um porquê. Né? Tudo que Deus faz e permite na nossa vida tem um objetivo. Deus não faz nada sem ter um objetivo, ou sem ter um porquê. Né? Por que Ele trabalha nessa área tanto em mim? Que eu preciso, né, se trabalhar nessa área. Hein? Então, a hora que eu fui aprovado, né, terminou as provas. Então, a hora que eu fui aprovado, terminou as provas. Então, o problema da prova é o quê? Que eu tenho que ser aprovado. Né? Se eu não fui aprovado, Deus dá outra oportunidade. Né? Vem de novo a prova naquela área. Até que eu possa finalmente ser aprovado. O objetivo de Deus sempre é o melhor possível. Ele nos ama. Amém? Amém. Mas está aberto para vocês também, se alguém quiser compartilhar. Amém? A Nora está compartilhando um pouco com a gente também, mas fica aberto para os irmãos também. Então, achei muito importante, né, a área que falou bastante das provas, né? Então, provas, Deus me mostrou assim que são oportunidades para crescermos em vida e sermos glorificados. Amém? Então, as provas, elas nos oportunizam o crescimento espiritual, né? Para que a gente possa ser glorificado naquelas áreas em que a gente ainda está deficiente, né? Então, são oportunidades. Outra coisa importante também está lá em 1 Pedro 4,12. Vamos ver o que diz ali. Diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Então, aqui, o que é o fogo ardente, né? São sofrimentos que a gente passa durante as provas, diz ali, é destinado a provar-vos. Então, durante as provas, nós vamos passar por sofrimentos. Então, o Pedro está dizendo, olha, isso não é algo extraordinário que está acontecendo. Isso é normal, a gente passar por sofrimento quando a gente está sendo provado, né? Então, nós temos que procurar olhar para Cristo, né? Vamos até o 16 desse 1 Pedro 4. Vamos continuar aqui. Diz assim, ó, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Então, o fato de eu estar sendo provado e eu estar sofrendo me torna coparticipante dos sofrimentos de Cristo, né? Cristo, quando foi para a cruz, ele sofreu. E hoje nós também estamos indo para a cruz espiritualmente. E isso causa sofrimento. Mas qual o objetivo desse sofrimento? Diz aqui, ó, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando, para que a glória de Cristo se revele na nossa vida. Então, Deus quer nos glorificar. Ele quer transformar o nosso caráter, né? Para que a gente seja uma expressão do Cristo, né? Então, para que na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então, aquele dia que Cristo voltar, que se a gente tiver sido aprovado, diz aqui que nós, quando a gente for glorificado, vai ser motivo de grande alegria, né? Então, a gente tem que entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Versículo 14 diz assim, ó, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, isso aqui é importante também, né? Nós temos que ver aquilo que Cristo está permitindo na nossa vida,
esses sofrimentos, né, de injúria, falarem mal de nós, nos julgarem, né? Diz aqui, ó, se isso acontecer por causa do nome de Cristo, nós temos que nos sentir mais do que felizes. Por quê? Porque o Espírito da glória e o Espírito de Deus estão repousando sobre nós, estão sobre a nossa vida, né? Então, nós precisamos perseverar nas provas. Versículo 15, diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Então, eu tenho que cuidar para que esse sofrimento não seja porque, diz aqui, ó, que eu seja um assassino, e aí esse assassino, o apóstolo João diz assim, quem odeia o seu irmão é assassino. Então, se eu estiver amargurado, eu estou praticando um assassinato aqui, né? Então, eu tenho que cuidar, eu tenho que manter o meu coração limpo, né? Então, ladrão, né? Sofrer como ladrão, se eu tiver sem dizimar e sem ofertar, eu estou roubando de Deus, né? Então, tem áreas aí que eu tenho que estar, né, de olho para não pecar, né? Como malfeitor, quer dizer, aquilo que faz algo, né, que ele não agiu corretamente, né? Ele agiu como um malfeitor, alguém que pratica maldade, né? Então, tem que tomar cuidado para mim não entrar na carne, né? E não me intrometer na vida do outro. Eu posso liberar uma palavra, eu posso falar alguma coisa, mas eu não posso querer resolver as coisas para os outros, ou querer, né, tomar decisões no lugar de outros, né? Diz ali, não se intrometer em negócios de outrem, né? Versículo 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, né? Então, se tu está sofrendo porque tu está expressando Cristo, está fazendo aquilo que é certo, não te envergonha. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Quer dizer, se eu fizer aquilo que é correto, aquilo que é certo, as pessoas vão olhar e vão dizer, mas ele está sofrendo, mas ele está fazendo o que é certo, né? Eles vão enxergar Deus na nossa vida. Então, isso vai glorificar a Deus. Amém? Então, nós temos que discernir essas coisas. Outra coisa, nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Hebreus 12, do 1 ao 3. Diz assim, ó, portanto, também nós. Então, aqui inclui, né, o apóstolo e todos nós, né, todos os que estamos seguindo a Cristo. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Hoje, o corpo de Cristo, ele é um grande número de pessoas, né? Somos todos testemunhas de Cristo, né? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Tem duas áreas aqui que Deus quer trabalhar na nossa vida: o peso e o pecado. O que é o peso? É aquela área em que eu ainda posso não estar pecando, eu posso não estar em pecado, mas eu estou na carne. Eu estou agindo de forma almática ainda. Então, aquilo causa um peso espiritual. Eu me sinto pesado. Deus não consegue me mover como Ele quer. Não consegue me usar como Ele quer, porque eu sou pesado para o Espírito, né? Então, eu tenho que me desembaraçar de todo tipo de carne, de tudo aquilo que é almático e carnal na minha vida. E do pecado que tenazmente nos assedia. Então, eu tenho que estar vigiando, orando, me consagrando, para que eu venha vencer as áreas em que eu ainda estou pecando, né? E diz aqui, ó, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, né? Então, a gente tem que correr com perseverança, quer dizer, muitas vezes vai ser difícil, mas eu tenho que perseverar, né? 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
Então, qual é o meu modelo? Eu não posso olhar para pessoas, para coisas. Eu tenho que olhar para Jesus. Então, olha firmemente para Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Quer dizer, ele tinha um reino glorioso, ele desceu da glória para suportar a cruz por nós, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, da humilhação, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, hoje ele está assentado à direita do trono de Deus. Então, eu tenho que olhar para Cristo hoje, quando eu passo pela dificuldade, eu tenho que ver, olha, Cristo largou a glória para sofrer e morrer no meu lugar. Então, eu tenho que suportar o sofrimento por amor a Cristo, né? E o 3 ainda aqui, ó. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Então, olha tudo que Cristo suportou, né? Isso que todos aqueles que estavam julgando ele ali, condenando, fazendo ele sofrer, eram todos pecadores. Ele suportou toda essa oposição, né? Então, o que nós temos que fazer agora? Diz aqui, ó, para que não vos fatigueis. Então, não fica cansado, não desmaia na tua alma, né? Deus está dizendo, olha, considera aquilo que Jesus passou por ti. Não te fatiga, não desmaia na tua alma, né? Persevera. Isso aqui são conselhos, né? Para a gente ser vencedor, amém? Para a gente ter vitória, né? Então, a gente tem que olhar para Jesus, como ele passou pelas provações, para a gente também ter vitória. Vamos pegar ainda um outro versículo, em 1 Pedro 5. 3 versículos aqui, o 8, 9 e o 10. Então, agora um outro conselho ainda, ó, sede sóbrios e vigilantes. Então, primeira coisa, sede sóbrios, quer dizer, não te exalta, não te fica fora do ar nem para a alegria e nem para a tristeza. Sejam sóbrios, quer dizer, mantenha o equilíbrio. E vigilante, e vigia. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, o diabo está em derredor procurando alguém para devorar. Sede sóbrios, quer dizer, mantém no equilíbrio e vigia. Versículo 9. Resistir-lhe firmes da fé. Então, tu não precisa vencer o diabo. Tu tem que resistir. Aquelas áreas em que tu vai passar pela tentação, resiste, persevera firme, né? Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E tem lugares em que a coisa é muito pior, né? As pessoas morrem pela fé, né? Porque são grandemente perseguidas, né? Torturadas, né? Versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco. Então, aqui mostra que o sofrimento ele é passageiro, né? Ele mesmo, quer dizer, o próprio Deus, né? Vos há de aperfeiçoar, quer dizer, aquelas áreas em que tu está deficiente, Deus vai te aperfeiçoar com aquele sofrimento. Ele vai te firmar, vai te tornar firme na fé. Vai te fortificar, te tornar mais forte. O sofrimento vem para nos fortalecer e fundamentar, quer dizer, tu vai te enraizar mais em Deus, te fundamentar mais em Deus, né? Te alicerçar em Deus, né? Então, todas essas provas, elas vêm com esse objetivo, nos aperfeiçoar, nos firmar, nos fortificar e nos fundamentar. Amém? Amém, mas eu acho que a Núbia também queria compartilhar um pouco, irmã, pode compartilhar um pouquinho aí. Depois de todas essas palavras aí,
Agora é só colocar em prática, Amém. porque todos nós estamos passando pelas provas, graças a Deus por isso, né? Porque se estamos passando pela prova é porque o Senhor nos ama e quer colocar a gente no seu reino, né? Eu mesma sou uma pessoa que passo por prova todo santo dia. E aí, interessante o irmão falando aí que muitas vezes Deus tem que repetir as provas, porque nós ainda não tiramos uma nota satisfatória, né? A gente ainda não foi aprovado. Então, aí o Senhor tem que repetir. Eu vejo Deus fazendo isso na minha vida. Quantas provas já passei e que eu continuo passando pelas mesmas provas. Quer dizer, que eu ainda não fui aprovada ainda. Porque muitas das vezes a gente fica reclamando, como foi dito hoje no Café com Cristo, né, que o irmão falou sobre o povo hebreu, né? A gente murmura, a gente reclama, e aí como é que Deus vai nos aprovar, né? A gente não está perseverando na palavra. Perseverar é crer e obedecer, né? Na hora da prova, a gente usar a palavra de Deus, não para a gente ficar reclamando, mas a gente tem que usar aquela palavra, confiar nela, né? Como o Senhor fala que nós temos que ser mansos, que nós temos que ser humildes, e a gente faz tudo ao contrário. A gente fica reclamando, fica murmurando, muitas das vezes a gente fala para Deus que não está aguentando, que não está suportando, que vai morrer, mas na verdade quem vai morrer, quem está morrendo é o velho homem. Eu confesso para os irmãos que eu tenho sentido sensação no meu corpo que é como se fosse sensação de morte mesmo. Mas eu sei que não é eu que estou morrendo, que está morrendo é o velho homem. O velho homem precisa morrer, porque como é que o Senhor vai nos glorificar e nos dar a vitória de reinar com Ele agora, no milênio da paz, com esse velho homem atrapalhando? O Senhor precisa matá-lo, e aí, por isso que o Senhor tem trazido tanto sofrimento, tantas provas, mas essas provas que o Senhor traz, como está escrito na palavra, né? Lá em 1 Coríntios, acho que é 1 Coríntios 10, 13, que toda a tentação é humana, mas o Senhor jamais permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. E se Deus está trazendo uma prova para nós, seja ela qual for, naquele dia, nós não podemos esquecer que nós temos a graça do Senhor dentro de nós para nos ajudar a vencer naquele dia, aquela prova, aquela situação que está vindo. Se nós não tivéssemos a graça, se nós não tivéssemos o Cristo dentro de nós, seria muito difícil, mas nós temos a graça. O que falta em nós é buscar mais, é se alimentar mais. Domingo aqui mesmo, de manhã, o culto que o irmão fez, né, online, o irmão falou de alimentação. O irmão falou muito sobre alimentação, porque aqui tem áreas da nossa vida que a gente ainda não rompeu, tem áreas da nossa vida que a gente não venceu ainda, porque não estamos nutridos espiritualmente falando, não estamos fortalecidos no homem interior, nosso homem interior ainda está fraco, então por isso que a gente rodamos muitos nas provas que vêm sobre nossa vida. O Senhor traz uma prova e a gente roda, porque nós estamos fracos espiritualmente. O nosso homem interior está fraco. E o irmão falou que para a gente vencer, o irmão compartilhando domingo foi uma bênção. Para a gente vencer, nós precisamos estar em contato diariamente com a palavra de Deus, precisamos estar nos alimentando, meditando, principalmente a meditação. É muito importante, porque é uma guerra muito grande na hora que a gente vai meditar. Vem muitas coisas, muitos empecilhos para a gente não meditar. Do nada você começa a sentir muitas coisas, é sono, é cansaço, é dor, várias coisas aparecem, e a gente precisa perseverar, porque a meditação é muito importante. Eu mesma tenho enfrentado uma guerra muito grande dentro de mim na hora de meditar na palavra, mas eu preciso, e eu estou dizendo para Deus, estou falando com Deus, Senhor, eu preciso. Há uma necessidade dentro de mim muito grande de crescimento de vida. Eu preciso crescer em vida, porque quando a gente cresce em vida, a gente passa pelas provas, mas a gente não sente nada. Por quê? Porque quem vai vencer por você não é você. Não é só a força do seu braço que você vai vencer. As circunstâncias que estão vindo, as provas, as adversidades,
Não, mas é o Cristo que dentro de você está crescido que vai vencer. Hoje mesmo eu estava estudando aqui uma apostila com Sarinha, ali sobre aquela apostila que fala sobre o Josué. Ali é muito interessante aquele livro. Ali só fala de guerras e batalhas que Josué enfrentou e venceu. Mas o que foi que Josué fez para vencer? Ele teve que meditar na palavra, de dia e de noite. E ele teve que viver isso no seu dia a dia. Então, nosso problema é esse, a gente precisa, pelo menos isso eu tenho enxergado dentro de mim, né? Então, tem áreas da minha vida que Deus não rompeu, por quê? Está faltando mais alimento espiritual, está faltando mais perseverança, está faltando nutrição, está faltando prática, porque a gente até ouve a palavra, a gente está na mesa do Senhor, estamos se alimentando, mas no nosso dia a dia parece que o diabo rouba tudo que a gente recebe do Senhor e no nosso dia a dia a gente não consegue viver aquilo ali. E aí a gente sabe que o fortalecimento só se dá quando a gente pratica a palavra. Não é apenas conhecendo um versículo da Bíblia que eu vou vencer o diabo, né? Mas é na hora de exercitar, na hora do embate, na hora da circunstância, porque o Senhor traz o ensinamento da palavra e depois o Senhor vai trazer os testes, o Senhor vai trazer as provas, vai trazer as circunstâncias. E aí é que eu preciso colocar em prática para que eu venha ser aprovada pelo Senhor. E eu venha ser participante da festa do casamento, que daqui a pouco vai acontecer. Então, assim, eu vejo assim que a nossa maior guerra, a nossa maior batalha é meditar na palavra do Senhor. Meditar e praticar. A prática dói muito, mas vale muito a pena, porque depois você vê os resultados na sua vida, você vê Deus transformando você, você vê você crescendo espiritualmente, né? Então é muito importante. E graças a Deus, porque Deus tem mandado prova. Por mais que a gente reclame, murmure, não é para a gente reclamar e murmurar. A gente tem que se alegrar. A gente ainda não vive essa realidade de se alegrar nas provas. Eu não vivo isso. Mas tenho clamado ao Senhor. O Senhor me ajuda a ter experiência, né? De se alegrar, porque tudo que o Senhor está fazendo é por um fim proveitoso, é para glorificar a nossa alma, né? Então, é isso aí. Então, a mensagem de hoje, muito edificante, do Café com Cristo, e agora de noite também, com os irmãos aí, né? Deus falou muito aqui comigo também. E essas passagens tudinho aí que a irmã falou aí, que o irmão falou, já anotei aqui para mim depois ruminar e se fortalecer. Em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade. E essa irmãzinha Joelma aí mora em Laranjeiras do Abdias. Quando o irmão for visitar uma outra irmã lá, pode até fazer uma visita a ela. Aí eu gostaria que o irmão fizesse a oração, que ela disse que estava com dor de cabeça, acho que é sinusite, ela falou. A irmã ora por ela, bota o nome dela no seu caderninho de oração aí. Amém. Viu? Vamos colocar assim no caderno, né? Amém? Amém. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Então, lembrar para vocês, um lembrete que eu faço sempre, a primeira vez que entrou no canal, né, quer nos ajudar, se inscreve no canal. Isso faz com que o canal fique mais significativo, que as mensagens sejam mais divulgadas, né? Inscrever no canal. Tu gostou da mensagem? Então, curte, né? Deixa um comentário, comenta, compartilha. Curtir, comentar, compartilhar. Tudo isso ajuda, então, a impulsionar as mensagens do canal. Amém, meus irmãos? Então, bem-vinda, irmã Joelma. Vamos colocar no teu caderno, né? De oração, orar pela irmã, assim, em nome de Jesus. Amém. Então, finalizando a nossa live de hoje, pedir para a Nora, então, Amém. fazer a oração final, agradecendo ao Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, a tua graça, Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que foi semeado nos nossos corações, Senhor, nessa live, Senhor, possa estar, Senhor Jesus, frutificando nas nossas vidas, Senhor, que possamos nos fortalecer em Ti, Senhor, perseverar na fé, Senhor, em nome de Jesus, para podermos, Senhor Jesus, sermos aprovados, Senhor, durante as provas que estamos passando, Senhor, para que Tu possa nos glorificar, Senhor, e possamos ser vencedores em Cristo Jesus. Que Tu venha, Senhor Jesus, durante essa semana, estar, Senhor Jesus, alcançando a vida de cada um de nós, Senhor. Nos lava agora no sangue do Cordeiro, Senhor. Nos purifica, nos santifica por amor do Teu nome, Senhor. Que Tu venha, Senhor Jesus, está derramando uma unção de cura, Senhor, de restauração das nossas vidas, Senhor.
nos livra agora, Senhor, de todo o mal, Senhor, de toda doença, toda enfermidade, toda dor, Senhor, porque pelas tuas pisaduras nós já fomos sarados, Senhor. Declaramos agora a cura e a restauração, Senhor, em nome de Jesus. Desde já te louvamos e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, Deus abençoe cada um de vocês, irmã Núbia, irmão Sullivan, Irmã Joelma. irmã Joelma, primeira vez com a gente aqui, seja bem-vinda, irmã. E o irmão José Marcondes. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amanhã, então, vamos estar de volta. Sullivan, Deus abençoe, meu irmão. Voltamos amanhã, então. Até amanhã, em nome de Jesus. Até amanhã. Amém.